Paz, meus queridos irmãos. Hoje estamos no complemento número 3. Isso é, os líderes nas igrejas. Hoje vamos falar um pouquinho, nesse complemento número 3 de Hebreus capítulo 13, e versículo 7 e também versículo 17. O apóstolo Paulo, ele escreve para essa igreja, esses irmãos no versículo 7, dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no versículo 17 diz que obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Bem, meus irmãos, primeiros pontos que vamos aqui tirar, para nos desenvolver. Primeiro ponto é que o termo que aparece em Hebreus 13, versículo 7 e versículo 17, é guia ou líder. É o significado da palavra egeomai, e não o termo poimen, que nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Isso estabelece como um argumento de que os pastores de Éfeso não são mesmo que presbíteros, como muita gente, muitos irmãos pensam, na verdade, porque os Efésios 4:11 faz referência a dons, enquanto que o Hebreus 3, 7 e 17 e outros, e também outras passagens que fazem referência de bispo e presbítero, que são a mesma coisa, na verdade, fazem referência à função. Então, o que significa o quê? O que eu quero dizer com isso? Que existe sim diferença dentro daquilo que nós entendemos entre um presbítero, que desempenha também a função de um pastor na igreja do Senhor, e de um pastor como dom. Isso é, de um pastor como dom não é uma liderança. Ele não lidera a igreja do Senhor. Ele simplesmente cuida de 1, 2, 3 irmãos da mesma igreja ou de outras igrejas. Não como líder, não, mas simplesmente como irmão normal, dizendo assim. Únicos ofícios de governo na igreja é presbíteros e bispo, que podem ser um irmão com capacidade espiritual de pastor, como também um irmão que não tem capacidade espiritual de pastor, mas sim de mestre, mas desempenha a função de presbítero. Isso é, eles recebem as capacidades espirituais da parte do Senhor para poderem desempenhar essas funções com maestria, com graça. Então, um presbítero, ele desempenha a função também de pastor, mas não necessariamente um pastor é um presbítero, um líder na igreja, não é. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para tu entenderes bem. Por exemplo, se um fulano, um irmão X, tem o dom de pastor, ele não significa necessariamente que será líder. Por quê? Porque dom não exige qualificação para desempenho, ou para fazê-lo, ou para executá-lo. Nós encontramos em 1 Coríntios, a igreja, havia manifestações de dons, mas havia muito pecado, dissensões, não sei o que e tudo mais. Não significa necessariamente que função, até dom, exige qualificação para tal fim. Porque ele poderá cuidar do irmão de uma outra igreja, de outro irmão de outra igreja, que exortá-lo, consolá-lo, acompanhá-lo, cuidar daquele irmão, mas não estar qualificado no sentido de que tem uma vida em ordem. Quer dizer, tem conhecimento da palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, com muito mais profundidade para estar à frente dos irmãos e cuidar nas questões de doutrina. Ele pode não ser qualificado para ensino, mas sim, no cuidado ele faz isso. Então é simplesmente um dom. Agora, o presbítero ou função são funções que exigem qualificação para poder se desempenhá-la. Qualificação. E uma das qualificações é ensino. E veja que nem todo dom ensina. Alguns relacionam o pastor com o mestre como se fosse um só dom, como se fosse uma só pessoa com essas duas capacidades espirituais, mas não é nada isto conforme nós entendemos, E respeitamos o que outros irmãos pensam diferente de nós. Muito bem. Vamos lá. Segundo ponto é, segundo o apóstolo Paulo, os presbíteros que já partiram e que em vida ministraram a palavra de Deus, sendo que os mesmos também tinham tais responsabilidades, Hebreus
13, 7 e Tito 1, 9, tinham de ser lembrados pelos crentes, porque a palavra que nós encontramos aí, no versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores, já estavam mortos esses irmãos, né? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais deve ser imitada, atentando para a maneira de viver, isso é, o modo como eles viveram enquanto estavam vivos dentre os crentes. Mas no versículo 17 não fala mais de pastores que estão mortos já descansando no Senhor, mas faz referência aos pastores que estão vivos. Então, esses presbíteros tinham de ser imitados, que estão mortos, já morreram no Senhor, pois a fé no Senhor e sua devoção, né, e serviço são dignas de ser imitadas. Então Paulo leva a mente dos irmãos de que deveriam olhar também para esses irmãos que já estão descansando no Senhor e imitar a maneira como eles se viveram dentre eles, né, no meio deles. Agora, já em relação aos presbíteros vivos, que é o terceiro ponto, os crentes devem a eles obediência, sujeição, e Paulo dá duas razões para isso, né, para os crentes obedecerem e sujeitarem-se. Né? E além dessa razão que Paulo dá, tem outras razões também, né, que é a obediência ao Senhor, né, porque o Senhor manda, porque o Senhor ordena que se faça isso. Mas veja que a igreja é chamada à obediência, à sujeição a esses irmãos que assumem essas responsabilidades administrativas no cuidado da igreja. Razão, porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, isso é, irão de prestar conta diante do Senhor por vossas almas. Então, é digno de que vocês devem sujeitá-lo, é digno de que vocês devem ser obedientes a esses irmãos. Isso também para que o façam com alegria e não gemendo, para que eles possam, desse modo, se deleitarem no trabalho que eles estão a fazer, no cuidado que estão a vos dar. Então é necessário. Com respeito a isso, meus irmãos, nesse complemento, espero que Deus vos abençoe, se cuidem, estamos juntos.